isso aí, é o meio norte verão e eu vou te esperar lá no litoral piauiense, viu? Pra gente fazer um programa bem bacana de lá. Nós estamos preparando uma programação bem especial, o Yeldson Vasconcelos, a Raquel Dias e eu aqui no programa Revista Meio Norte, tá? E por falar em mês de julho, no mês de julho é comemorado o Dia do Oncologista. E eu tô recebendo aqui hoje no programa dois grandes médicos, dois grandes oncologistas, doutor Cláudio e doutora Cristiane Napoleão. Aproveitar para mandar um abraço muito especial para todos os oncologistas por essa data que é muito especial, comemorada hoje, né, doutora? Bom dia. O oncologista é uma especialidade, a princípio, difícil, né? Mas gratificante quando a gente consegue obter os resultados. E é importante a gente falar do oncologista, do médico oncologista, dessa profissão, que é uma profissão que tem a importante missão de mostrar ao paciente os caminhos possíveis e também dar um suporte, né, doutora Cristiane? Porque não é nada fácil realmente receber um diagnóstico do câncer, né? Tem que ser trabalhado desde o início, a forma como esse diagnóstico é dado para o paciente, né? Como que ele vai receber, o apoio familiar. Tudo isso é importante quando a gente lida com esse tipo de doença, né? Mas não é nada fácil, mas é gratificante, como eu falei anteriormente, a gente conseguir, né, oferecer um tratamento adequado e ter êxito na resposta. Doutor Cláudio Costa Rocha, né? Eu não sei quem foi que falou aqui que era Cláudio. Você ajeitou lá, né, menino? Então tá bom, doutor Cláudio. É importante a gente falar nisso. Inclusive, na última vez que você esteve aqui no nosso programa, os meninos colocaram o sobrenome errado, né? E aí a gente recebeu, eu acho interessante isso, viu, doutora Cristiane? Porque o paciente, ele tem um contato muito especial com vocês, né? E o engraçado é que a gente recebeu muitas mensagens aqui no nosso programa, na última entrevista que você deu aqui. Uma pessoa colocou assim, olha, Carlos, o nome do doutor foi colocado errado. E eu disse, olha só, como telespectador, porque às vezes lá em cima os meninos acabam, às vezes na legenda acaba errando, né? Mas eu fiquei impressionada realmente como o paciente, ele detectou isso e falou aqui pra gente. De qualquer forma, bom dia, parabéns pelo dia do oncologista. É um desafio grande ser oncologista, né, doutor? Isso mesmo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os telespectadores. A oncologia dentro da medicina é uma especialidade bem nova, né, do final do século XX, e apesar de ser nova, ela tem um crescimento muito grande, né? É uma das áreas que tem maior crescimento dentro da medicina, crescimento científico, desenvolvimento de novos tratamentos, e além disso, como você mesmo falou, a relação entre médico e paciente é uma das especialidades que mais tem um vínculo médico-paciente, não só médico-paciente, mas também com a família, né? Quem tem câncer não tem câncer sozinho. A família está muito próxima e é muito importante essa relação, esse vínculo. Por isso, essa maneira, esse carinho que os pacientes têm com o oncologista e a família também, no tratamento, durante o acompanhamento, né? E a gente acaba exercendo o que a gente chama de empatia, né? O oncologista, ele é muito empático, ele se coloca muito no lugar do outro, porque a gente sabe que a luta é difícil, que essa batalha é difícil, mas a gente mostra os melhores caminhos para as pessoas poderem vencer essa doença, muitas vezes curando e algumas vezes controlando a doença, e sempre lutando juntos, paciente, família e o médico. A Oncoclínica, inclusive, né, doutora Cristiane, ela foi a primeira clínica oncológica do Piauí, né? E é realmente um trabalho que é doloroso, eu sei, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Especialmente a doutora Cristiane Napoleão, que foi fundadora da Oncoclínica, juntamente com o doutor Paulo Mello, e uma equipe enorme, inclusive, de funcionários que fazem a clínica acontecer. E aí vai se chegando os demais médicos, como o doutor Cláudio, doutor Danilo, doutora Mariela, e assim, vários outros médicos que vão chegando. Mas além da oncologia, a gente sabe que tem outras especialidades que também caminham juntas, né? E é por isso que a Oncoclínica é uma clínica que faz toda a diferença, porque a gente tem outras especialidades também juntas à oncologia, né? Verdade. O tratamento do câncer, ele é multidisciplinar, né? A gente precisa dos outros colegas, não só da área médica, mas também da fisioterapia, da nutrição, da psicologia, da musicoterapia, que são profissionais que ajudam a gente a vencer essa batalha, né? A andar nesse caminho que é tão árduo, mas que ao final os resultados
são promissores, né? Cada vez mais a gente tem novas tecnologias, novas drogas que nos ajudam a trilhar esse caminho. E essa equipe é muito importante, né? Porque a gente lida com uma doença que ela altera todos os sistemas do corpo. Então, a gente precisa estar com os profissionais ao lado para que há um momento que a gente precise. E cada vez mais a gente tenta introduzir na clínica, né, o profissional na equipe multidisciplinar, para que o paciente ele não precise sair, que ele possa resolver todos os problemas ali mesmo. Eu estive recentemente fazendo uma matéria lá na Oncoclínica para o programa Canal Saúde e eu fiquei impressionada realmente com o carinho e com todo o atendimento que é feito lá dentro da clínica. Porque a gente fala assim dos profissionais, dos médicos, do corpo clínico, mas a gente sabe também que por trás disso existe todo o trabalho dos funcionários que ali trabalham para atender bem as pessoas, né? Para poder acolher. Inclusive, eu vi muitas crianças lá, porque lá também tem pediatria. E eu acho isso incrível, porque você está dentro de uma clínica onde você se sente como se fosse a extensão da sua casa. Essa coisa que o doutor Cláudio, que a doutora Cristiane sempre pontua muito, a questão de trabalhar, mas trabalhar de uma forma também que você se sinta bem, que você se sinta acomodado mesmo por vocês, né? Porque é a extensão da nossa casa, né? A gente pode dizer isso, sim. Quando a Oncoclínica fala de valorizar vidas, a gente está valorizando tanto as vidas dos nossos pacientes quanto dos nossos funcionários também, né? Então, a gente tem um trabalho de que os funcionários sabem acolher melhor os pacientes que já vêm de um diagnóstico, já vêm fragilizados de outros serviços, e quando ele chega na Oncoclínica, ele recebe a atenção, o carinho não só dos médicos, mas também dos funcionários da recepção, dos funcionários do setor da quimioterapia, técnicos de enfermagem, as enfermeiras, toda a equipe multidisciplinar. E a gente sabe que isso faz completa diferença no tratamento. A interdisciplinaridade, ou seja, você ser tratado por vários médicos, que é necessário no tratamento do câncer, é fundamental. Você precisa ter um cirurgião que converse com o seu oncologista, você precisa ter um radioterapeuta que esteja alinhado nas expectativas do tratamento, porque não basta você ter vários médicos, você precisa ter vários médicos conversando entre si e a equipe multidisciplinar também. Todo paciente que é tratado na Oncoclínica, ele passa por uma equipe multidisciplinar, farmacêutica, a enfermeira, a psicóloga, porque a gente sabe que, e a nutricionista, porque a gente sabe que depois de um diagnóstico desse, a mudança do estilo de vida, o que você tem de melhor para se cuidar e tratar da sua saúde precisa ser oferecido. E sempre pesquisando e sempre fazendo as reuniões científicas também, não é, doutora? A gente busca a atualização continuada, né? E a gente está sempre discutindo entre nós os casos dos nossos pacientes, os mais difíceis e até mesmo os mais fáceis, para a gente manter uma conduta alinhada, todos. E além dessas reuniões internas, a gente procura fazer reuniões com outros colegas, né, que são reuniões pontuais, uma vez ao mês, uma vez a cada 15 dias, onde a gente chama colegas que estão implicados em determinada conduta, para que a gente discuta com eles as melhores opções, trazendo também, às vezes, alguns colegas de fora, atualizando e sempre buscando um novo conhecimento. Entendi. Agora, falando em conhecimento, em atualização, o que é que nós podemos falar em termos de avanços hoje, hein, doutora Cristiane? Tem a touca térmica, né? Que inibe a queda do cabelo durante a quimioterapia, que é uma das novidades também, né? Nós já fazemos há algum tempo a touca térmica e só aperfeiçoamos, né? E aumentamos o número também para que vários pacientes possam ter disponíveis durante o dia. E é uma inovação bacana, porque alguns tipos de quimioterapia que são feitos, eles levam à queda de 100% do cabelo, né? A touca térmica pode não ter tanto alcance, mas alguns outros esquemas, ela pode ter redução de até 70% dessa queda. Então, o princípio básico é que você vai resfriar o couro cabeludo, né? Levando a vasoconstricção dos vasos ali do couro cabeludo, impedindo que o quimioterápico chegue lá e leve à queda do cabelo. Então, é uma coisa inovadora, porque o cabelo realmente é uma coisa importante para a mulher, né? E a gente percebe que a gente tem tido êxito em vários esquemas de quimioterapia, não são todos, deixando bem claro que não são todos os tipos de quimioterápicos que a gente vai ter sucesso importante com a touca. Mas é um avanço importante. Eu acho que daqui para frente os pacientes podem ter esse estigma
diminuído, né? Essa queda, a queda do cabelo, ela não é tão importante quanto ele não usa a touca. Existe uma queda, mas é uma queda pequena, né, em certos tipos de quimioterapia. Então, acho que é um avanço importante. Entendi. Falando um pouco a respeito da oncogenética, doutora Cristiane, sempre que a doutora Cristiane vem aqui ao nosso programa, eu tenho que falar sobre esse assunto porque é impressionante como eu recebo mensagens aqui no programa. Interessante que esse final de semana eu tive lá no Comercial Carvalho e eu encontrei a Van Fernandes. E a Van falou para mim: Carla, eu assisti uma entrevista que você fez com a doutora Cristiane Napoleão sobre oncogenética. Eu, inclusive, vou marcar uma consulta com ela, porque eu achei muito importante essa coisa de você prevenir, né? E de você também poder avaliar o seu corpo de uma forma geral. A oncogenética, ela traz esse diferencial para a gente, né, doutora? A gente tem que lembrar que os tumores, só 10% deles têm origem hereditária, né? Mas a gente está mudando cada vez mais esse olhar da doença hereditária, especialmente nos pacientes jovens e com certos tipos de câncer, que não são comuns, são raros, e esses devem ser realmente encaminhados. E a gente está fazendo um trabalho junto à comunidade médica, né, orientando, sempre que pode, com os colegas, orientando quais são aqueles casos que devem ser encaminhados, né? Também para não ter um alerta geral, porque não, a maioria dos casos eles são adquiridos, né? E os que são hereditários, a gente pode, através de um exame genético simples, feito na saliva ou no sangue, detectar uma mutação, e isso nos ajudar a orientar o paciente e os seus familiares quanto a questões de prevenção. Entendi. Mas isso também é importante a gente falar, porque muitas vezes a psicologia, por exemplo, ela é sempre muito presente. Dentro da oncoclínica, então, nem se fala, né? A gente tem que estar realmente muito preparado psicologicamente, a gente tem quebrado muito essas barreiras, porque a gente tem ouvido, por exemplo, Ana Furtado. Recentemente, ela foi às redes sociais e ela está encarando aí o desafio do câncer de mama. Hoje mesmo eu postei uma foto nas minhas redes sociais, eu recebi um desafio de uma amiga, várias mulheres estão postando, inclusive eu vi a Ângela Mello postando hoje a foto em preto e branco para a gente lutar e desafiar mesmo o câncer de mama. E assim, a gente está tendo coragem também, viu, doutora Cristiane? Especialmente quando a gente fala da oncogenética, porque a gente pode receber, de repente, o resultado. Vamos supor que a gente vá fazer esse teste e, de repente, você veja que nele você tem a possibilidade futura de vir a ter um câncer. Mas a gente está se sentindo encorajados, né? E eu acho que isso é importante. A psicologia dentro da oncoclínica, por exemplo, ela trabalha muito esse lado também, no caso do resultado do paciente. Sim, por isso que a oncogenética ela é uma necessidade de você passar com o oncogeneticista para que esteja todo um preparo, né, para fazer esse teste. Não é simplesmente colher o exame para ver o resultado, né? Você tem que passar com o médico para que ele te oriente todas as possibilidades daquele resultado, o que é que ele vai mudar na sua vida, né, e diferenciar, porque muitos pacientes estão em tratamento, diferenciar muitas vezes aquele tratamento, né, aquele resultado daquele teste, porque aquele teste ele vai implicar em questões futuras e às vezes ele não está relacionado com aquele tratamento em si, né, mas é importante que o paciente tenha esse apoio, porque a gente orienta desde o início da primeira consulta quais são os possíveis resultados, o que é que ele pode implicar para o próprio paciente ou para a sua família, né? Lembrando que a família ela pode ir ao oncogeneticista, mas ela não é obrigada, né, a ir. Então isso tudo gera uma série de problemas, às vezes, entre o paciente e a sua família, que precisam ser esclarecidos antes, né? Então ele precisa ter todo aquele preparo, que é que a gente chama de consulta pré-aconselhamento, né? É a consulta prévia, onde a gente vai orientar tudo isso para depois o paciente fazer o teste e estar preparado para receber um resultado positivo, às vezes, né? E aí, com aquele resultado, que ele sirva para tranquilizá-lo, para melhorar a condição dele no futuro e também dos seus familiares, e não como um problema em si, né? Então, acho que a coragem é importante, a gente tem que ter, porque a prevenção é o melhor caminho. Então, se a gente tem mais armas, né, para buscar a prevenção, a gente tem que ir atrás delas. E a gente sempre fala isso, né? Nas entrevistas que eu faço aqui, especialmente lá no programa Canal Saúde, que é um programa voltado para a saúde, para a qualidade de vida, para bem-estar, a gente está sempre ouvindo deles, que são médicos, a importância da prevenção, né, doutor Cláudio? Então, eu vou aproveitar a oportunidade que você está aqui comigo hoje para chamar a atenção de quem está assistindo aí o nosso programa, não só as mulheres, né? A gente falou do câncer de mama, mas os homens também,
dos cuidados que a gente deve ter. Alimentação, atividade física, né? Isso mesmo. A grande maioria dos cânceres é prevenível, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte. Apesar de a maioria dos casos ser adquirido, mas a gente precisa fazer a nossa parte para evitar que surjam esses problemas. Não só problemas como o câncer, mas também problemas como problemas circulatórios, cardiovasculares. E fazer atividade física regularmente é importante. Evitar o uso de bebida alcoólica, não fumar, o uso de protetor solar diariamente, né? A vacinação é muito importante, a vacinação contra a hepatite, a vacinação contra o HPV, isso são formas de evitar o surgimento de novos cânceres. E se a gente tem a nossa mão à disposição, essas armas contra o câncer, é importante que a gente utilize da melhor forma possível. Com certeza, viu? Vamos aproveitar para mandar um abraço especial, né, doutora Cristiane, para todos os oncologistas, especialmente os que fazem parte lá da Oncoclínica. Vai ter uma programação especial? Não, nós estamos só com algumas palestras internas, né, de orientação realmente, e sempre à disposição dos nossos pacientes para tirar dúvidas, né? É uma programação interna mesmo. E os oncologistas, em especial, vocês em especial, se confraternizam também, né? Porque, assim, é uma data muito especial, é o dia do oncologista, é o dia do médico que se especializou nessa área, que tem um atendimento diferenciado, que tem um cuidado especial, né? O oncologista, ele tem um olhar também bem diferenciado para a medicina, né? Porque vocês lutam diariamente com pessoas com câncer, né? Então vocês acabam também, não tem como. Eu já ouvi muitas pessoas que dizem assim: ah, o médico, ele vai dar vai dar a notícia, para eles é algo comum, e muitas vezes vocês nem entendem, vocês nem sabem, muitas vezes, quanto eles sofrem junto. Porque não é fácil, né, doutora? Juntamente com o paciente, você acaba tendo uma relação junto com o paciente, né? Então você acaba fazendo parte da vida daquela pessoa, né? Então, não tem como vocês não... Sim, vocês têm que ter coragem realmente, vocês precisam passar essa firmeza para o paciente. Mas isso também, vocês acabam, de certa forma, sentindo um pouquinho daquela dor e, ao mesmo tempo, querendo fazer de tudo para amenizar aquele sofrimento do paciente, né? Então, muitas vezes, eu às vezes até fico assim, quando eu vejo alguém falando assim, ah, médico é muito frio, eu digo, não. Eu que convivo há 10, quase 11 anos, por causa do programa Canal Saúde, com a medicina e com os médicos, eu vejo totalmente diferente. Pelo contrário, vocês são muito fortes, muito guerreiros, viu? Obrigado, Carla. No tratamento do câncer, exatamente, a gente está lutando e sempre dando o nosso melhor, né? A Oncoclínica tem 9 oncologistas, a maior equipe de oncologia, de médicos oncologistas do Piauí. Do Piauí, sim. E a gente sempre... frequentemente nas reuniões a gente tem isso. O que eu posso fazer a nossa pergunta é o que eu posso fazer de melhor nesse caso, né? A gente nunca se conforma em fazer a parte mais simples, a parte mais fácil. E quando a gente tem que dar uma notícia ruim ou tem que conversar sobre os tratamentos disponíveis, a gente sempre se coloca no lugar do paciente para poder ajudar nas melhores escolhas. Então, quando antigamente o médico dizia o que precisava ser feito e o paciente simplesmente acatava. Hoje em dia, com a quantidade de conhecimento e de informações disponíveis, como por exemplo aqui no seu programa, a gente está sempre promovendo a saúde e as pessoas têm esse conhecimento aliado, né? Então, a escolha do tratamento é uma escolha compartilhada, né? Existem várias opções e a melhor opção para o paciente e para o médico é essa, né? Então, a gente sempre se coloca à disposição dos dados mais atuais. Na Oncoclínica, a gente tem sempre a preocupação de estar alinhado não só com a medicina, o que é aprovado pela Anvisa, mas também outros tratamentos que estão surgindo no mundo, né? A oncologia cresce diariamente, cresce exponencialmente, né? E na Oncoclínica a gente sempre se programa para, pelo menos, uma parte da equipe ir aos congressos maiores do mundo, né? Como o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Esse ano a doutora Mariela e a doutora Cristiane fizeram parte, ano passado foi outra equipe. E a gente sempre está alinhado com a medicina mundial, porque se está crescendo fora daqui, a gente precisa saber quais são as novas perspectivas, o que tem
o que que vai chegar, o que que está próximo, e não se ater apenas aos tratamentos que estão aprovados no Brasil, porque na hora que chegar aqui a gente já vai ter o conhecimento prévio e já vai saber para quem aplicar. Claro, e se atualizar sempre, é importante, né, doutora? Importante. A atualização é uma constante entre nós, médicos da Oncoclínica, e é uma necessidade, né? Como o Cláudio falou, o crescimento é muito rápido e a gente tem que estar se ajudando também nesse conhecimento entre a gente. Por isso que essas reuniões são tão importantes e são tão eficazes para nós, essa reunião semanal, que a gente mantém a atualização dos nossos casos entre si e também do conhecimento, né? A gente troca informações sobre artigos e todas as novidades que vão surgindo aí dia a dia na oncologia. Bom, eu estou muito feliz de começar a semana com vocês aqui no programa. Eu tenho um carinho especial, um respeito muito grande, porque são grandes médicos, tá? São grandes oncologistas, doutora Cristiane Napoleão, muito dedicada à medicina, muito dedicada aos pacientes, doutor Cláudio, que apesar de ser jovem, né, doutora Cristiane, chegou também para somar a Oncoclínica, né? Doutor Paulo Melo, que é um grande médico, doutora Mariela, doutor Danilo. Hoje, como o doutor Cláudio falou aqui, são 9 oncologistas dentro da Oncoclínica, né? E nada melhor do que a gente poder falar nesse dia muito especial, que é o Dia do Oncologista. Muito obrigada por vocês estarem se atualizando sempre e por fazerem uma medicina de tanta qualidade para o nosso estado, né? Antigamente a gente tinha que viajar para procurar tratamentos. Hoje não. A gente pode dizer que nós somos muito felizes, porque no Piauí, no nosso estado, nós estamos cada dia mais nos tornando referência, né? Eu recebo muita gente que diz que vem de outros estados, inclusive, para se tratar aqui no Piauí, porque a gente virou essa referência justamente porque a gente tem médicos como vocês dois, que se capacitam sempre. Parabéns pela data, viu? Obrigado pela homenagem. Vocês são maravilhosos, eu realmente fico feliz mesmo. É sempre um prazer para mim tá falando da medicina, tá falando da saúde, porque a gente quer isso para vocês. E a informação ela tem que chegar na casa do telespectador, não é, doutor Cláudio? Isso mesmo. A gente que agradece o convite e parabeniza também pelo seu programa, não só aqui como o Canal Saúde, de sempre estar promovendo e levando a informação, né? Que é a informação que gera o poder contra essa doença, né? Com certeza. A gente precisa promover a saúde e a população como um todo, a sociedade precisa estar armada com muito conhecimento para lutar contra essa doença e tantas outras. Verdade. O chefe Adão, inclusive, já tinha falado comigo, né, chefe, que sempre, toda semana ele diz, olha, Carla, toda semana eu estou ligado lá no programa Canal Saúde, eu estou assistindo. E quantas vezes eu assisti entrevistas e o médico estava falando sobre determinada doença e eu estava ali pensando, eu tenho todos esses sintomas. Isso acontece, é frequente acontecer isso, né? Às vezes a gente está falando sobre um assunto e a pessoa que está em casa assistindo já começa a dizer, eu tenho esses sintomas, eu tenho isso. E de certa forma a gente também motiva as pessoas a procurarem um médico, né? E isso é importante, não é, chefe Adão? Você não já falou para mim isso, Carla? Eu estou assistindo o programa e eu estou vendo um médico falando sobre esse assunto e eu, na mesma hora, eita, eu vou procurar esse médico, eu vou lá me consultar porque eu estou sentindo esses mesmos sintomas. Claro, tem que ir sim, Carla, tem que ir tranquilo. E, graças a Deus que tem eles, né, para cuidar da gente, né? É, graças a Deus que tem eles aí para cuidar da gente e graças a Deus que a gente tem a mídia também para proporcionar, claro, né, e para esclarecer para as pessoas sobre determinadas doenças, né, e os cuidados que a gente tem que ter com elas, né? Eu estava falando